Esse mês é trabalhado nacionalmente, um mês voltado para missões. E o tema que foi designado nesta semana é sobre vocação, um chamado de todos. E quando a gente fala, meus irmãos, acerca de vocação, a gente está falando da mesma coisa que chamado. Posso ouvir amém? Vocação e chamado são as mesmas coisas, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, quando Paulo ele vai falar acerca da vocação dos crentes e vai mostrar que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que se acham sábias, as que não são para confundir aquelas que são, para que a glória não seja do indivíduo, mas a glória seja unicamente de Deus. Amém? Quando a gente também fala de vocação, e eu quero aqui falar vocação como chamado, já que são sinônimas nesse sentido, eu quero falar de dois tipos de chamado a princípio. O chamado específico e o chamado universal. O chamado específico a gente pode encontrar lá em Romanos 12, a partir do versículo 7 por diante, em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde o Senhor, em Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai falar que o Senhor chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, tudo isso para a edificação da igreja, que é o corpo, amém? Isso são chamados específicos, irmãos. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser diácono, nem todo mundo vai ser um evangelista, mas todos nós fomos chamados para um chamado universal. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse chamado, meu irmão, ele é inexorável, é para todo crente, não tem como voltar atrás. O Senhor chamou você, chamou a mim, chamou a todos nós para pregar o evangelho a toda criatura, amém? E isso, meu irmão, é de fato ser discípulo, é pregar o evangelho de Cristo. É falar a todo mundo acerca que existe um Salvador, que existe alguém que perdoa pecado, que existe alguém que salva, que cura, que liberta, que transforma, que redime o mais desprezível de todos os homens da face da terra. É fazer isso, queridos. Não é jogar essa responsabilidade para o irmãozinho do lado. Jogar a responsabilidade, não, é o pastor que tem que subir o morro, o pastor que tem que evangelizar, o presbítero que tem que visitar o crente, o diácono que tem que sair pela rua evangelizando, não, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é de todos nós. Aleluia. Queridos irmãos, dito essa introdução, eu quero que a igreja abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 9. E nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 51. Lucas, você vai lá no Novo Testamento, vai passar Mateus, vai passar Marcos, vai chegar em Lucas. Embora que tenha aqui, né? Às vezes eu esqueço que aqui fica mais simples de olhar, né? Então vamos lá, meus irmãos. Não feche a sua Bíblia, acompanhe aí na Bíblia, embora a gente tenha os dispositivos para facilitar a leitura, né? Mas é importante a gente acompanhar na Bíblia, grifar, marcar e meditar, refletir. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 51 do capítulo 9 de Lucas. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis,
e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porque tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? O Evangelho de Cristo, meu irmão, servir a Jesus Cristo não é uma tarefa confortável, é um desafio. E o que eu quero falar hoje com a igreja é sobre o preço do discipulado. Todos que estão aqui, que já professam a sua fé em Cristo Jesus, existe um preço a ser pago. É preciso renunciar a si mesmo, renunciar às suas próprias vontades e seguir o chamado do nosso Mestre Jesus Cristo. A partir do versículo 51, onde nós lemos, o autor dedica a narrativa da última viagem de Jesus a Jerusalém. Era a última vez que Jesus iria para Jerusalém, porque ele se depararia com a morte, com a crucificação. E Jesus, ele pediu para que os discípulos, ou alguns deles, fossem até Samaria e lá numa determinada cidade preparasse uma pousada para ele. Mas os samaritanos não receberam bem, porque perceberam que eram judeus que estavam indo para Jerusalém. Então ali, num afã de fazer justiça em prol de Jesus Cristo, Tiago e João dizem: Senhor, tu queres que a gente ore como fez Elias e desça fogo no céu para consumir esses miseráveis? Jesus disse: não. Vocês não sabem que espírito eu sou? Eu não vim destruir as almas, mas eu vim salvá-las. Então, a vocação de todos nós que estamos aqui é levar a mensagem do Evangelho de salvação e não de destruição. O juízo não virá sobre nossas mãos. O juízo virá sobre a mão do Todo-Poderoso e Criador. Cabe a nós, a você, levar a mensagem do Evangelho ao perdido. Amém? Esse caminho de Jesus até Jerusalém era um caminho sem volta. Ele precisaria cumprir a sua missão de entregar a sua vida para todo pecador. Nós também temos uma missão que foi comissionada por Cristo a todos nós, que é pregar o Evangelho, meu irmão. Quem aqui é discípulo de Cristo? Faz um sinal com a mão aí. Dá um glória a Deus aí. Amém, meu irmão? Então está na hora da gente colocar para torar, meu irmão. Me desculpe a expressão. Está na hora de a gente fazer o fogo fumegar de fato. Está na hora de a gente expandir o reino de Deus pelo poder do Espírito Santo, meu irmão. É sair das nossas zonas de conforto. É sair do nosso lugar confortável e achar que pelo fato de levantar a mão, dobrar os joelhos, já faz 30 anos que eu sou crente, está bom demais. Não está bom, meu irmão. Andando pelas ruas, subindo morro e descendo morro, eu tenho deparado com a carência de muitas vidas e a ausência da igreja. Nós precisamos nos sentir confrontados com a mensagem de Jesus. Eu, você, todos precisam pregar a Jesus Cristo crucificado. Crucificado sim, mas que ressuscitou, venceu e voltará. Aleluia! Louvado seja Deus. Na mensagem do texto, nós encontramos o quanto é custoso ser um discípulo de Jesus. O Evangelho nos traz bênçãos, meus irmãos, e bênçãos maravilhosas. Com a salvação em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar de uma plena paz, uma paz que o mundo não pode dar, uma alegria que está em Cristo e não nas coisas. Mas com isso também, meus irmãos, nos traz o confronto e a responsabilidade de cumprir a missão que o Senhor Jesus designou a cada um de nós. A missão é sua, a missão é minha, porque nós somos discípulos. Amém? Nós somos discípulos, irmãos. E o que o discípulo faz é imitar o seu mestre. E o nosso mestre Jesus Cristo, o que ele fez?
pregou a mensagem de salvação com todo esforço, com toda a dedicação. Meu irmão, vai ter que se esforçar, vai ter que suar, vai ter, meu irmão, que derramar lágrimas. É preciso sentir a dor do pecador, meu irmão. É preciso sentir a dor das almas que estão sendo levadas, conduzidas para a destruição eterna. Precisamos ter o temor em Deus, de tomar a responsabilidade de fazer acontecer aquilo que o Senhor Jesus comissionou para cada um de nós. Isto posto, meus irmãos, eu quero aqui falar 3 pontos importantes acerca desse texto. O primeiro é, o que é ser discípulo de Cristo? Ser discípulo de Cristo é imitá-lo. E aí, para você pensar nesse momento, você tem imitado a Cristo? Não responda para mim, mas responda para si mesmo. Faça essa reflexão. Você tem de fato imitado a Cristo? Ser um imitador de Cristo, meu irmão, não é uma tarefa fácil. E de fato, nós não vamos completar essa tarefa com perfeição. E o próprio Senhor Jesus, ele sabe disso. Ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas fraquezas, ele conhece a quem ele chamou para ser discípulo. Mas uma coisa é certa, você não pode cumprir essa missão pelas suas próprias forças. Essa missão, ela só pode ser cumprida pela autoridade que há em Cristo Jesus. Essa missão, ela só pode ser cumprida pelo poder do Espírito Santo. Lembra lá de Atos 1:8? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Precisamos do revestimento de poder, meu irmão. Sem o revestimento de poder, não é possível cumprir essa missão. É por isso que vivemos um tempo onde muitos discípulos estão ficando apáticos. Muitos discípulos estão parando na caminhada e terceirizando a culpa. Não, é para fulano fazer e não eu. Não, meu irmão, a missão é sua também. E essa missão, ela começa dentro da sua casa. E ela vai indo para os seus vizinhos. E vai indo para os colegas da escola, na faculdade, no seu trabalho, meu irmão. Em todo lugar é uma situação propícia para se pregar o evangelho. Posso ouvir um amém? Acima de tudo, meu irmão, o discípulo, ele precisa espelhar o caráter de Cristo. Diga assim: eu espelho o caráter de Cristo. Isso é primordial, meu irmão. Você pode ter uma boa oratória, você pode ter uma boa retórica, você pode se expressar muito bem, mas no final das contas, se você não tiver o caráter de Cristo, vai ficar ruim para o seu lado. As pessoas não vão acreditar no seu discurso, porque o nosso caráter, aquilo que a gente faz, fala mais do que aquilo que a gente fala. É por isso que Jesus, ele não ficava apenas na retórica, na teoria, ele mostrava como fazer. E nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos imitar a Cristo na prática. Jesus amou, eu devo amar. Jesus perdoou, eu devo perdoar. Jesus foi misericordioso, eu preciso ser misericordioso. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, é através de espelhar esse caráter que nós ficamos conhecidos como cristãos. Lá no primeiro século, no início da igreja primitiva, meu irmão, não foram os apóstolos que foram chamados de cristãos, mas foram aqueles que vieram após os apóstolos, lá em Antioquia. Pela primeira vez, aquelas pessoas foram chamadas de cristãos, porque imitavam a Cristo. Olhava para aqueles e dizia: parece com Cristo. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos exalar, como diz Paulo, o bom perfume de Cristo. É exalando esse bom perfume de Cristo que as pessoas conhecerão a Cristo, que as pessoas serão alcançadas pela mensagem do Evangelho, por essa mensagem que é transformadora. Mas para chegar a esse ponto, meu irmão, é preciso pagar o preço. Diga assim: eu quero pagar o preço. Ixi, mudou, né, irmão? Eu já fiz de propósito, meu irmão, porque é para você pensar mesmo nisso. É pesado, meu irmão.
A gente precisa mostrar a realidade do que é ser um discípulo de Cristo. Porque alguns acham aí que o evangelho de Cristo é oba-oba, é algodão doce, é mel com mamão. Não é, meu irmão. Há situações amargas, há situações de aflição, há situações de agonia, por você sentir a dor do seu próximo, por você ver pecadores que estão caminhando para o inferno, meu irmão. E nós que somos portadores da verdade. Paulo diz a Timóteo que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E veja que responsabilidade. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5 e 20, que a igreja, nós, os discípulos, somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos representantes do reino dos céus aqui na terra, meu irmão. É o reino de Deus aqui na terra, meu irmão. É trazendo a todos os pecadores Jesus Cristo Salvador. Existe esperança para você. Essa é a nossa missão, igreja. E não podemos fechar nossos olhos. Ver um moribundo necessitado e fechar os nossos olhos. Ver um pecador necessitado da palavra do evangelho e fechar os nossos olhos. Chega disso, meu irmão. Estenda a mão, pregue a palavra, mostre a verdade, direcione a Cristo, direcione essas pessoas a Cristo, mostre o caminho, diga que Jesus é a vida, diga que Jesus é o caminho, diga que Jesus é a salvação e a verdade. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. O intuito é que você saia daqui, meu irmão, sabendo muito bem que a responsabilidade é sua. Eu quero que essa palavra queime no seu coração e fique martelando na sua cabeça, que você não cesse de pregar o evangelho de Cristo, meu irmão. A igreja, ela tem essa missão, é de pregar, é minha, é sua, devemos pregar, mas existe um preço a seguir a Cristo. Veja que no texto bíblico, a partir do versículo 57, acontecem algumas situações inusitadas. Alguém chega para Jesus e diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, não é só umas situações legais, boas, confortáveis, não. Mas é nas situações difíceis, adversas, complicadas. Essas foram as palavras de alguém que veio até Jesus e garantiu: eu sou teu discípulo. Antes de aceitar sua oferta, Jesus informou de que o custo do discipulado seria alto. Amém? Ele observou que as raposas e as aves têm lares, mas o Filho do Homem não tinha nem lugar para repousar sua cabeça. Aqueles que queriam ser discípulos de Jesus partilhariam também das suas privações, meus irmãos. É importante, antes de tudo, entender que, primeiro, os termos de seguir a Cristo. Quais são os termos de seguir a Cristo? Vai ter privações, irmãos. Vai ter aflições. É natural. Jesus, ele não prometeu apenas pastos verdejantes. Ele prometeu aflição, agonia, tribulação, meu irmão. Ele mesmo diz em João 16, 30 ou 33, dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meu irmão, não se iluda, achando que o evangelho é só maravilhas. Vai ter agonia, vai ter sofrimento, mas em todo momento o Senhor estará com você. E isso é maravilhoso. Porque Ele mesmo diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nem todos têm um adequado empenho para serem discípulos de Jesus, para pagar o alto preço discipulado. Na mesma ocasião, Jesus desafiou outro a segui-lo. O homem pediu permissão para enterrar seu pai, mas, provavelmente, um pedido para protelar a sua saída de sua família. Tem momento que chegou a hora de partir, chegou o momento de ir embora, chegou o momento de pregar, chegou o momento de evangelizar, mas aquele homem queria o quê? O conforto do lar, o conforto da casa, e nós fomos chamados não para viver uma vida confortável, meu irmão. Entenda isso, nós como crentes não foram chamados para viver uma vida confortável. É bom correr atrás dos seus sonhos, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo outro. É bom, meu irmão, mas entenda, se isso não glorificar a Deus, não vale a pena.
Tudo que você faz, seja no seu emprego, seja na sua escola, seja na sua casa, tem que resultar na glória de Deus. De alguma forma, aquilo que você faz, o reino de Deus tem que ficar conhecido. E se você faz e não fica conhecido, você não está cumprindo a sua missão. Posso ouvir um amém? Perceba, meus irmãos, que a outro, ele garantiu, eu vou ser seu discípulo. Porém, desejava permissão para dizer adeus aos seus familiares. Primeiro, sua atitude, evidentemente, era muito semelhante à do homem que pediu permissão para sepultar seu pai. Jesus, então, respondeu a ele: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Veja, não era assim, porque quando a gente lê o texto, acha que, poxa, Jesus está sendo brabo demais. Que tanta intransigência. Como é que não pode a pessoa se despedir da família? Não era simplesmente uma saudação de estou indo embora, não. Era tempo demais para ficar com a família, esperar o pai morrer, a mãe morrer, para só depois, agora eu vou fazer missão. Não, meu irmão. Precisamos aproveitar a nossa juventude, e aí vai para os jovens. Precisamos aproveitar a nossa força, canalizar tudo isso para o reino de Deus, irmãos. Porque vai chegar um tempo que essa força não vai existir mais, que esse ânimo já não vai existir mais. É por isso que Salomão escreve dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias e venham os anos do que quais dirás. Eu não tenho mais prazer nenhum. Eu já ouvi gente dizendo assim: rapaz, não queira ser velho não. Ei, deixa eu viver minha vida. Eu sei que a velhice tem suas dificuldades, irmãos. Então não espere para pregar o evangelho quando chegar na velhice, não. Aproveite a sua juventude e pregue o evangelho. Amém? Queridos irmãos, uma vez que temos começado a servir a Jesus, para segui-lo aonde ele nos leva, não existe mais retorno. Uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, é seguir com ele até o fim. Para onde tu queres me levar, Senhor, esteja comigo, acabou. Você está disposto a fazer essa oração ao Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você está disposto a dizer: Senhor, me leva para onde tu quiseres me levar? Seja dentro da faculdade, seja dentro da repartição pública, seja dentro de uma empresa privada, seja onde for, meu irmão, é lá que você tem que brilhar, é lá que você tem que ser sal, é lá que todos precisam conhecer Jesus através de você. Aleluia, louvado seja Deus. O preço do discipulado é rendição total a Cristo. Total, meu irmão, não é parcial. Não é 99%, tem que ser integral, 100%. Essa rendição, ela vai gerar, é maior que a afeição familiar. Veja só, essa rendição total ao Senhor tem que ser maior do que a afeição familiar. Tem que ser maior do que o desejo de seguir o seu próprio caminho. Tem que ser maior do que o amor pelas possessões. Quantas pessoas têm perdido tempo demais, só fixando os seus olhos só nas coisas daqui, meu irmão. Eu sei que às vezes a gente quer um negocinho melhor, eu sei que às vezes que a gente quer progredir aqui ou acolá, é bom isso, meu irmão. Mas chega ao absurdo de colocar desculpas atrás de desculpa para dizer: eu não faço isso na igreja porque eu estou ocupado nisso aqui. Quando eu concluir isso, conte comigo. Aí conclui. Aí você pede: vamos? Eita, eu assumi mais uma obrigação, não vai dar tempo agora, espera mais um pouquinho, e o tempo vai passando e você não sabe. Hoje pode ser seu último dia. O que você fez pelo reino de Deus? O que você fez por Cristo? Como discípulo, o que você fez? O que você vai apresentar diante do Senhor? Quando Jesus fala em Apocalipse: ei, as minhas mãos estão aqui e o meu galardão está aqui para dar a cada um segundo a sua obra. Qual é a tua obra? Qual é a minha obra? O que vamos apresentar ao Senhor como os discípulos de Cristo, meu irmão? O que você tem feito para levar uma pessoa até Cristo? Você tem orado?
Você tem pregado, tem falado do amor de Jesus? Reflitam nisso, meu irmão. É preciso renunciar. Chegou o tempo da renúncia na sua vida. Renuncie em nome de Jesus. Se abrace com o Evangelho. Comece a utilizar onde você está para que leve pessoas até Cristo. Aonde você estiver, leve pessoas até Cristo. Não importa o que vão pensar de você. Não importa o risco que você vai correr. Pregue Jesus. Aleluia. Meus irmãos, Jesus não nos soltou ao léu, não. Ele cuida. A missão é difícil? É. É complicada? É, meu irmão. Mas Jesus estará conosco. Se Ele está conosco, meu irmão, é certo, vai ter sucesso. Eu não sei se é o sucesso que você imagina, mas é o sucesso que Cristo imagina. A régua de medida do Senhor não é a minha régua, meu irmão. Sucesso para Ele não é feito o que eu acho que é sucesso, meu irmão. Então siga Cristo e você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso pregando o Evangelho. Creia nisso em nome de Jesus. Terceiro ponto, meu irmão. É preciso permanecer em Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Eu renunciei por causa de Cristo. E agora é permanecer, meu irmão. É necessário perseverar até o fim. No bom ou no ruim, persevere. Jesus Cristo deve ser suficiente para nós, irmãos. Uma vez discípulos de Cristo, precisamos entender que nossa vida não é movida por circunstância. A nossa vida é movida por Cristo, amém? Diga para o seu irmão do lado aí, para você não dormir. A sua vida não é movida por circunstância. É movida por Cristo. Amém, meu irmão? Amém. Eu e você precisa ter esse combustível, Cristo, meu irmão, sempre, todos os dias. Vai ter situações difíceis na sua vida, meu irmão. Vai ter situações complicadas na sua vida que você vai dizer assim, não, dá para mim, mas não, tu é doida. Vai dizer assim, meu irmão, com essas palavras. Mas aí Cristo, Ele chega até você e dizer, caminhe mais uma milha, eu estou com você. E Ele está conosco, igreja. A missão que nós devemos cumprir, a gente só cumpre porque Cristo está conosco. Se não fosse isso, seria impossível. Só é possível porque Jesus está caminhando comigo e com você, meu irmão. Só é possível porque quando você cansa, Ele diz, eu vou carregar você, continue. É Jesus que nos fortalece, é Jesus que nos dá força, é Jesus que nos dá ânimo, é Jesus que é a nossa alegria. E é por isso que nós devemos continuar pregando em todo tempo e fora de tempo, em todo momento. Aleluia. Quando a gente compreende de fato essa realidade, nós estamos firmes em Cristo, meu irmão. Venha o vendaval que venha, venha o maremoto que vier, venha as tempestades que vier, Jesus está comigo, vai dar certo, esse tempo mal vai passar, eu vou continuar, eu vou seguir em frente, eu vou vencer. Você tem essa certeza? Agora, quando você não tem essa certeza, meu irmão, na primeira tempestade que vem, você quer jogar tudo por alto. Vale a pena ser crente? Não, é só problema, é só dificuldade. Não, meu irmão, persevere, porque você é forjado no fogo. É como a azeitona que é jogada na prensa para sair aquele azeite gostoso, meu irmão. Mas antes de sair aquela delícia, meu irmão, é sofrimento, é agonia, é dor, é sofrimento. Mas Cristo está com você, suporte. Aleluia, aleluia. Meu irmão, você quer desfrutar da intimidade com Deus, amém? Suporte o sofrimento, meu irmão. Suporte a agonia. Se for preciso chorar, se tranque no quarto e chore aos pés de Jesus. Mas não volte atrás. Espere do Senhor o consolo. Espere do Espírito Santo o consolo. Porque essa missão é assim mesmo. Às vezes dói. Às vezes é dolorido. Às vezes é sufocante, meu irmão. Você bater ali na pedra e nada. Mas o Senhor não nos designou, meu irmão, como autoridade para dizer assim, você está salvo. Não cabe a nós dizer isso. O que cabe a nós, meu irmão, é pregar o Evangelho. Pregue a verdade, meu irmão. Você precisa pregar a verdade. E não somente pregar a verdade, mas viver essa verdade. E é assim que a gente vai desfrutar da intimidade com Cristo. Ser discípulo de Cristo, de fato,
Há um preço, isso é inevitável, os irmãos já entenderam. Porém, esse preço não se pode comparar com a glória que há de ser revelada, meu irmão. Olhemos para o apóstolo Paulo, um homem culto, um homem sábio, um homem de prestígio entre os judeus, fariseus. Mas o Senhor disse, agora tu vai aprender o que é sofrer pelo meu evangelho. Mas rapaz, E quem se tornou Paulo? O maior missionário da igreja de todos os tempos. Mas quem era Paulo fisicamente? Um homem frágil, meu irmão. Ninguém dava para um homem pequeno, baixa estatura, a aparência não é tão legal. Mas era o que estava dentro dele, o Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo na tua vida, na minha vida, que faz toda a diferença. Não é aquilo que você é fisicamente, mas é aquilo que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. E Paulo sofreu, meu irmão. Houve momentos que Paulo estava lá no meio de um naufrágio, em outros momentos sofrendo com a picada de uma serpente, em outro momento levando chibatada, sendo apedrejado, mas em todo momento o Senhor estava com ele. E então ele escreve, meu irmão, dizendo que os sofrimentos do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada, meu irmão. Fixe os seus olhos na promessa, meu irmão, e não nas circunstâncias que você está vivendo hoje. Fixe os seus olhos na promessa que Jesus fez. Nós veremos o céu aberto, a glória do Senhor entrará de uma vez por toda neste mundo com o seu juízo diante dos homens pecadores, diante dos homens maus, diante daqueles que praticam a injustiça, irmãos. Nós precisamos ter os nossos olhos na promessa que há de ser revelada. Nós desfrutaremos de uma glória inimaginável. Aleluia! Enquanto você sofre, enquanto você chora por causa do evangelho, lembre-se, existe uma promessa de um novo céu e de uma nova terra. E você só consegue contemplar isso, meu irmão, se você tem intimidade com Cristo. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor nos diz, eis que veio sem demora e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra, meu irmão. Faça alguma coisa pelo reino de Deus. Faça alguma coisa que leve uma pessoa até Jesus Cristo. De forma bem prática, meu irmão. Eu tenho tempo ainda para falar aqui alguns pontos. Mas eu quero trazer para os irmãos também de forma prática a vivência disso que eu estou falando aqui com vocês, irmãos. Desde o momento que Jesus me chamou, eu entendi. Agora não tem mais saída. É servir ou servir, meu irmão. É servir chorando, é servir na agonia, mas é servir e entender que Jesus está comigo. Algumas vezes, na época da faculdade, e falo isso porque agora eu vi uma notícia onde o Ministério Público acatou alguns professores, onde, pasmem, é perigoso realizar intervalo bíblico na escola do estado de Pernambuco. Espera aí, meu irmão. É perigoso falar que Jesus salva, perdoa, ama. É perigoso dizer que Jesus tem esperança e dá esperança aos perdidos, que liberta os drogados, que liberta aqueles que praticam a prostituição. Isso é perigoso. Não, meu irmão. Perigoso é ver alunos se drogando, perigoso é ver alunos se prostituindo, perigoso é ver alunos fazendo aquilo que não presta, roubando, furtando, mentindo. Mas e você como crente da escola pública do estado de Pernambuco? O que vai fazer? Vai se calar? Vai se esconder? Eu aconselho a você uma coisa, não se cale. Fale do amor de Jesus. Ainda que seja é proibido, quem falar vai ser suspenso. Pegue um grupo, se esconda, mas fale de Jesus. Há pessoas que necessitam ouvir a mensagem do Evangelho. Na minha época da faculdade, meu irmão, tinha pessoas ali que mostravam seu desprezo pelo Evangelho, mas eu não estava nem aí, porque eu sei que todo ser humano, ainda que seja alguém que despreze o Evangelho, ele necessita ouvir a mensagem de Jesus. Então eu pregava o Evangelho na sala de aula, pregava o Evangelho quando eu estava indo para a aula no metrô, meu irmão, porque é urgente a mensagem do Evangelho, igreja. Escute isso em nome de Jesus. A mensagem do Evangelho é urgente. Jesus está voltando e não é brincadeira, igreja. E eu confesso a vocês que semana passada
eu tive um sonho. Eu não sou muito dessas coisas, não. Eu tive um sonho, eu vou contar, não. Mas eu tenho a certeza que foi o Senhor que me revelou em sonho, meu irmão. E eu quero compartilhar com vocês, para que você entenda isso que eu estou dizendo. Eu sonhava que eu estava na cama dormindo, e de fato eu estava na cama dormindo. Mas eu escutava uma música onde a letra da música dizia: eu temo pelas almas que no mundo vão perecer. Meu irmão, era muito audível, eu ficava chorando na cama, meu Deus, o que é isso? E colocava minha mão no rosto, até que eu acordei. E quando eu acordei, para não esquecer, eu vou pesquisar no Google que música é essa. Aí fui lá no Google: eu temo pelas almas que no mundo vão perecer. E surpreendentemente, meu irmão, não existe essa música. Não existe nem a letra dessa música. Então eu entendi, isso é um alerta, meu irmão. As almas estão perecendo e a nossa missão é pregar. Pregue, fale de Jesus no GV, fale de Jesus na escola, fale de Jesus na faculdade, fale de Jesus no seu trabalho, fale de Jesus enquanto você dirige, mas fale de Jesus, igreja. Fale em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E eu entendo isso, meu irmão. Eu entendo isso e procuro fazer. E eu peço a vocês, façam também. Se não fazem, faça. Enquanto eu estou dirigindo ali no aplicativo, meu irmão, chega alguém: eita, estou sem internet. Tem como rotear, irmão? Tem, pega aí. Qual é a senha? Jesus salva 3,16. E a partir dali, meu irmão, já vou evangelizando. Veja, meu irmão, precisamos usar de estratégias para falar de Jesus. Recentemente, estou aí na fase ainda de experiência no Crédito Amigo do Banco Nordeste, propaganda de graça. Não? Mas aí subindo morro e descendo morro, meu irmão, eu não sabia disso não. O negócio é pior do que eu imaginava. É difícil, irmão. Não é fácil. E aí cheguei eu fui apresentar o programa do banco. Não quero não, saia daqui, não quero. Calma, não, mas eu posso orar pela senhora? Aí tinha uma mulher lá, com alguns peduricalhos de religião de matriz africana. Eu vou orar por você. Ore, meu filho. Comecei a orar ali, aproveitei para pregar o evangelho. A mulher que saiu desesperada dizendo não, ela voltou. Obrigado, meu filho. É muito problema, é muito isso. Comecei a evangelizar. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade, meus irmãos. No seu trabalho vai ter pessoas que não gostam de crente, mas e daí? Vai ter aqueles que querem ouvir, então pregue em nome de Jesus. Os dias estão correndo e é uma verdade. Jesus, ele vai voltar, meu irmão, isso é inevitável. E nós, como crentes, precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Ele nos deu uma ordem. Ele não pediu: por favor, filhinhos, pregue minha mensagem, eu morri na cruz. Não, ele ordenou: ide. É no imperativo, vão! E se você não for, meu irmão, vai dar ruim para você. Aleluia, amém? Louvado seja Deus. É culto de missões, que bênção, meu irmão. Eu espero que o pastor me chame para pregar outras vezes. Veja, meus irmãos, isso é muito sério, igreja. Eu espero que quando você chegar em casa, que for orar, deitar sua cabeça lá no travesseiro, irmão, pense nisso. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra sua. E nada de falar: mas eu não sei pregar feito o pastor, eu não sei falar feito o presbítero tal. Você consegue, meu irmão, porque é Deus que te capacita. Fala do teu jeito, mas fale de Jesus. Mostra do teu jeito, mas mostra Jesus, irmão. É preciso, e você vai ver vidas sendo alcançadas através de você. Vê que maravilha, irmão. É a minha missão, mas é também a tua missão. É a missão de todos nós. Precisamos levar a Cristo a todas as pessoas. Precisamos conhecer a Deus antes de torná-lo Ele conhecido. Conheça mais de Deus, conheça mais do Senhor e torne Ele conhecido diante de todos os homens. Por fim, meus irmãos, mas não menos importante, desta forma, é preciso que nós tenhamos o calor humano, meu irmão. É ir para cima do povo mesmo e pregar o evangelho. Não existe, meu irmão, aquela timidez, não vou, não sei, tem que ir, meu irmão, vá. É preciso romper, meu irmão, todas as portas, todas as muralhas que podem impedir você de pregar o evangelho. Mostre
a sua habilidade nisso. Peça ao Senhor: Senhor, me dá habilidade, Senhor, para eu chegar até aquela pessoa. Me dá habilidade para pregar o evangelho na escola, meu irmão. Nós precisamos mostrar a essas pessoas que existe a esperança, e a esperança é Jesus. Que, embora que todas as portas estejam fechadas para ela, a porta da salvação continua aberta. Aleluia, aleluia, meus irmãos. É preciso uma vida com Deus conforme a vontade de Cristo. Ou seja, segundo as Escrituras Sagradas, para que no dia da plena redenção tenhamos motivo de nos gloriar, meu irmão. O que nos dará motivo de nos gloriar diante de Deus é saber: eu contribuí com a expansão do reino de Deus. Que maravilha, meu irmão! Você já parou para pensar nisso? Eu contribuí com a expansão do reino de Deus. Eu fiz alguma coisa para que alguém fosse alcançada por Cristo, meu irmão. Faça isso, e nada de criar desculpa. Eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu não sei falar, eu sou gago, eu sou... Não, meu irmão, não tem desculpa. Foi Jesus que te chamou, e Jesus escolhe errado, é? E é não, irmão. Ele escolheu você certo. Agora está na hora de você compreender que você tem uma missão e você precisa ir pregar o evangelho de Cristo.